uma dificuldade grande, porque não dá para apontar um culpado. Nós temos vários culpados, cada um dentro do seu nível, né? Eu fico muito assim, eu estranho muito quando a gente está ganhando, quando a gente está vencendo, tantas pessoas se acharem o dono daquele título, o dono daquela vitória, o dono daquele projeto. E agora que a coisa não está andando como a gente pensava, como a gente esperava, não aparece ninguém. A gente fica assim, acéfalo de notícia, acesso de uma posição, né? Jogando tudo nas costas do treinador, que tem suas culpas, sim, como qualquer um que estaria lá teria suas culpas, e o atleta. Né? De atleta, eu falo alguma coisa, mas temos um cara aqui que pode ser mais real ao que está acontecendo. Então, eu vejo o Rogério, né, meio perdido, até, cara, por inexperiência. É um cara que tem 3 anos e pouco como treinador. E eu falei, quando o Domini estava no Flamengo, eu falei que o Domini não treinava o Flamengo que treinava o Domini. Por quê? O Domini nunca foi treinador. A verdade é essa, ele veio para cá com um passaporte, a chancela de ter sido auxiliar do Guardiola. Eu não sei se vocês gostam do Tite ou não, mas o Tite tem anos de trabalho. Será que a gente contrataria o Kleber Xavier, que é auxiliar do Tite há anos, por ter sido auxiliar do Tite? Então, é mais ou menos esse comparativo que eu faço. Então, a nossa direção saiu do país, foi atrás de nomes estrangeiros e tal, e trouxeram o Domini. Mas mesmo com toda a crítica que eu faço ao Domini, eu acho o Domini que ele foi mais firme do que o Rogério. Por que eu falo isso? Porque o Domini, contra tudo e contra todos, ele tentou implantar a ideia de jogo dele. Saiu tentando fazer o que ele achava que era certo, que eu acho que é perfeito. Quando você contrata. Usou a base. Usou a base. Então, ele tentou dar o jeito dele. Se foi bom ou ruim, eu achei ruim. Mas ele tentou. E o Rogério, quem viu o Rogério no Fortaleza, eu observo, porque eu vejo todos os jogos. Fortaleza e Ceará, Fortaleza e Ceará e Vasco, eu vejo tudo, porque faz parte da minha profissão. Isso é estudo para mim. Eu vi o Rogério jogando defensivo, saindo no contra-ataque. Defensivo e saindo no contra-ataque. E ele chegou no Flamengo, ele quer colocar um estilo de jogo que não é dele, não é do perfil dele, pelo menos foi o que ele mostrou até agora. Tomara que ele seja capaz de mudar isso. Mas eu não estou vendo isso, eu não estou vendo uma. O que acontece? Eu não vejo hoje uma ideia de jogo no Flamengo. O Flamengo joga como hoje? Eu, sinceramente, não sei. Tem uma posse que não agride, fica trocando passe, apostando em alguns jogadores que não estão rendendo. E aí, Papa, eu vejo o seguinte: o treinador ele é refém das suas atitudes. Ele é refém das suas atitudes. Então, eu vejo um Everton Ribeiro, que é um jogador fantástico, de muita qualidade, só que ele não está bem. E por que não tirá-lo? Por que não trocar, dar um tempo a esse atleta e colocar outro? Eu vejo os meninos da base, como o Ramon, pedindo passagens. Não é que ele vai jogar no Felipe do Luiz, mas quando o Felipe Luiz sair, por que não oportunizar ele? O René é um lateral, bom lateral, nos foi útil, mas hoje, do que eu vejo, o René está pedindo passagem. E já tivemos alguns jogos que esse menino poderia ter entrado. Então, Papa, eu vejo muita dificuldade do Rogério administrar esse projeto Flamengo, administrar algumas lideranças, entendeu? Por que eu falo isso? Porque o treinador ele tem uma coisa que vai dar errado, é querer agradar a todos. Isso é fato. Quem quer agradar a todos não consegue. Você tem que agir da maneira que é certa. E quem é líder tem que tomar posições que vai desagradar muita gente. Mas tome as suas decisões, até porque o treinador ele tem uma coisa certa: ele vai ser mandado embora em alguma hora. Então, que pelo menos quando eu for mandado embora, eu sei assim, eu fui mandado embora, mas eu fiz tudo o que eu pensava, eu trabalhei com as minhas convicções. E eu não tenho visto isso no Rogério. O futebol brasileiro tem uma coisa terrível, o Marcelo sabe disso, porque como preparador físico e também como treinador, viveu, deve ter vivido, que é o pouco tempo de trabalho que se dão para um profissional. O Rogério Ceni saiu do Fortaleza, né, que é um clube grande, né, um clube grande torcedor do Nordeste, mas foi para um Flamengo que vem de um ano passado campeão de tudo, né, fazendo partidas sem deixar dúvidas para ninguém. Rogério Ceni chega já com um time que passou durante um ano na mão de 2 treinadores,
né, quer trazer a filosofia dele, e eu não acredito que funcione. Pera, Jorge Jesus funcionou ano passado, quando saiu da mão do Abel e foi para a mão dele? Funcionou. Mas isso aí eu acredito que acontece 2 em cada 1000, né, treinadores. Eu não sei se o Marcelo vai concordar com isso. Então, quer dizer, eu acho que o Rogério, não o defendendo, porque eu sou suspeito, joguei com o Marcelo Rogério Ceni, concentramos juntos, somos amigos, mas eu não quero ser parcial, principalmente no meu comentário, principalmente quando se trata de Flamengo, né? Um clube de coração, que eu fui campeão, que eu faço parte da história. Mas eu acho que ele merece um tempo, né? Ele merece um tempo. Eu acho que não só ele, como qualquer treinador que entrasse nesse momento do Flamengo, que do ano passado para esse ano mudou muita coisa. Ano passado nós se acostumamos, nós estamos vivendo hoje uma situação que a possibilidade do Flamengo, eu creio que é de 25% a 30% de chance de ser campeão. Se a gente for falar de 2009, esse aí era um luxo para a gente, né? Porque você com 28%, 30%, 35%... Aí, ó, 28%. 28% de chance de ser campeão brasileiro. Conversei contigo antes da gente entrar ao vivo. Exatamente. Então, quer dizer, isso é uma margem, pô, que para a gente em 2009 era um luxo. A gente não pode perder nenhum partido nos últimos 7 jogos. A gente não podia perder 1 ponto, né? E conseguimos chegar e ser campeão. Então, o Flamengo tem toda a condição. Eu torço para que um treinador como o Rogério Ceni, jovem, né? Jovem porque está começando, né? Teve sucesso no Fortaleza, mas ainda não conseguiu provar num grande clube brasileiro. Cruzeiro veio para o Cruzeiro, não deu agora no Flamengo. Então, eu torço para que o Rogério Ceni tenha tempo de pôr, né, a filosofia dele, né? Claro, hoje com uma equipe como a do Flamengo, jogadores poderosos, né, por tudo aquilo que fez no ano passado, mas a gente sabe que o futebol brasileiro ele precisa ser provado todo ano. E eu espero que esses jogadores tenham essa conscientização com o treinador para dar oportunidade, fazer com que o Rogério Ceni tenha o comando do Flamengo. Porque um time, Marcelo sabe bem disso, que um time sem comando, ele não consegue chegar a lugar nenhum, né? Então, quer dizer, se o Flamengo, até o Marcelo colocou uma coisa interessante pra caramba, se todo mundo começar a mandar de um jeito, não vai funcionar. Marcelo, então, novamente, questão de chance de ser campeão. A torcida do Flamengo, né? E aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. Só vou ler aqui, então. Ó, Flamengo, atual 3º colocado, tá? Atrás do Galo, mas por ter um jogo a menos, tem 28% de probabilidade de ser campeão com 49 pontos, tá? O São Paulo, que é o primeiro, tem 61% de chance com 56 pontos. E o Atlético Mineiro, que é o 2º colocado, tem 49 pontos também, mas tem um jogo a mais, tem 5% só de chance de conquista. E aí eu falo para vocês o seguinte, vocês veem que como uma vitória, uma rodada muda tudo, porque um jogo a mais que o Flamengo, que o Galo tem que o Flamengo, com o mesmo número de pontos do Flamengo, faz o Galo pular dos 28 do Flamengo para 5% de chance. Então, a tabela do São Paulo, ele enfrenta os 8 primeiros praticamente todos na reta final, os 8 primeiros. A tabela do São Paulo é dificílima. Se o São Paulo perde um joguinho desse, isso aí já muda tudo, já cai de 61% para 30 e poucos %. E o Álvaro falou uma coisa muito interessante, que nos tempos que ele estava jogando no Flamengo, isso era luxo. O Alan sabe bem da história do Flamengo. O Flamengo chegou a estar lá embaixo. A gente, quando não estava acostumado com anos como em 2019, e é essa a minha pergunta para vocês, um ano como o de 2019 e início de 2020 com Recopa e Supercopa, que você ganha tudo, quase ganha o Mundial na prorrogação, ele faz você criar não vou dizer uma soberba, mas o torcedor criar uma coisa tipo, cara, dele achar que o time dele tem que ganhar tudo, uma obrigação, vamos dizer assim, de ganhar tudo. E ele se esquece, anos como o de 2007, daquela arrancada que a gente comemorou uma vaga na Libertadores, uma arrancada, ou o título brasileiro de 2009, que o Álvaro esqueceu de uma coisa, Álvaro. Vocês tinham que ganhar os 7 jogos, mas vocês chegam naquele jogo com o Goiás aqui no Maracanã, o maior mosaico do mundo, empatam 0-0 e todo mundo disse, já perdeu. E o torcedor do Flamengo naquela época acreditou e vocês acreditaram e foram buscar. Não podia nem empatar, vocês empataram em casa. E depois foram buscar ainda.
porque os outros tropeçaram. Muito na tecla, performance. O que faz você ter confiança, por exemplo, o time de 2009, nós tínhamos 2 caras na meiuca ali, tinha um tal de Pet, e tinha um cara chamado Adriano Imperador. O cara sumia um dia antes, sabe lá onde ele estava, mas ele chegava no dia seguinte e falava assim, dá a bola em mim que eu resolvo. O Flamengo hoje, você vê o Flamengo atuar, ele não te traz essa confiança que, por exemplo, em 2009 nós tínhamos. E olha que não tinha metade da estrutura que o Flamengo oferece hoje, tá? E o Álvaro que não me deixa mentir. Então, assim, o Flamengo hoje entrega tudo o que um atleta precisa. E, em troca, ele quer resultados. Porém, o que eu penso, e é muito polêmico até quando eu falo, é que entregaram a chave da gestão de futebol para o Mister Jorge Jesus, na ocasião, e falaram assim, cara... Pacote Jorge Jesus. Acabou. Não entregaram, ele não foi treinador do Flamengo, ele foi gestor de futebol, porque ele se metia em tudo ali. E outra, ele levou a chave com ele. Por quê? Ele não deixou, cara, legado, ele deixou títulos. A gente não pode questionar os títulos do Mister. Deixou. Agora, a gestão de futebol do Flamengo tem méritos? Tem. Contratou o cara certo, na hora certa, um cara que eu só tinha ouvido falar. Alan, você contrataria o Jorge Jesus na ocasião? Não. Eu não conhecia o suficiente. A gestão de futebol eu conhecia. Baseado nisso, o que aconteceu? Vieram novos treinadores, como o professor falou, o próprio Domi não acertou a mão ali, não teve jeito, é um cara que é auxiliar, ele não é treinador, todo mundo sabe disso. E agora com o Rogério, expectativa total, como o Álvaro falou, um grande campeão. Então, quando você vê um percentual desse, e você vê um cara à frente como o Rogério, que é um grande vencedor na carreira de jogador, de atleta de futebol, de goleiro, ok, Alan, você acredita no título? Sim. Até porque, por que o Alan acredita no título? Porque se você pegar, por exemplo, Alan, me conta a história do Flamengo em 2020. Eu falei, assiste o jogo Flamengo e Bahia. Por quê? Irresponsabilidade de um atleta, desconcentração, arbitragem tendenciosa. 2020, Papa, não sei vocês, mas todas as vezes que eu acreditei no Flamengo, ele me decepcionou. Todas as vezes que eu desacreditei no Flamengo, ele me surpreendeu. Então, cara, o jogo do Bahia faz a gente acreditar que o Flamengo está jogando como jogava antigamente. Porque se a gestão de futebol pós-Mister tivesse surtindo efeito, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Campeonato espanhol. Quem é que ganha todo ano campeonato espanhol, geralmente? É Real Madrid e Barcelona. Na França, a mesma coisa. Por quê? Porque tem uma gestão sólida de futebol. Tem uma coisa ali que é bem nítida. Então, futebol não tem fator sorte. Senão, o Álvaro, o Celta era campeão, o Sevilha, o Valência, com muita frequência, junto com o Real Madrid e Barcelona. Então, no Brasil, quem é a melhor gestão? É do Flamengo? Então tem que converter em sentido. Esses percentuais, para mim, é zero. É zero. Por quê? O Alan foi muito bem. Flamengo agora, vamos dizer, as próximas 2 rodadas. Flamengo ganha as 2 e o São Paulo perde as 2. Esse percentual vira ponta cabeça. Então, a gente tem que nós temos que estar presos a uma coisa que chama-se desempenho. E eu não estou vendo um desempenho do Flamengo. Acreditar no Flamengo, eu acredito demais. Por quê? Não é por ser flamenguista, por gostar do Flamengo e por ser grato ao clube. O Flamengo tem o melhor plantel do Brasil. Só que esse melhor plantel vão ter atletas que performaram ano passado e que não vão performar esse ano. Dá um tempo para esse cara e bota outro. O Álvaro vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso. O jogador, por mais que ele olhe um grande ídolo, por mais que ele olhe um grande craque ao lado dele no dia a dia, quando um menino novo está performando, a galera comenta entre ele, daqui a pouco esse moleque vai estar barrando lá o Zico. Um exemplo. Porque esse cara está performando. E o treinador tem que ser refém de uma coisa: campo, treinamento. E eu costumo falar o seguinte: dia de treino, o Álvaro já ouviu essa frase, dia de treino é de treinador e dia de jogo é de jogador. E você faz as suas intervenções de acordo com o que você trabalhou a sua semana e você não vê esse cara performar porque você botou ele para jogar entre os 11 primeiros devido ao que ele construiu naquela sua semana de treinamento. E aí, o que você faz? Você faz as trocas, independente de nome e de títulos que esse cara venceu ou para trás. O passado é passado.